Boa noite, meus amores. Seja bem-vindo mais uma vez à Igreja Morada. Bom demais ter você conosco aqui nessa noite. Nós estamos em meio a uma série de mensagens e o tema dessa série é a volta de Cristo. Quantos têm sido abençoados, quantos têm aprendido muito através dessa série de mensagens? Faz um barulho aí, se manifesta, vai. Maravilha. Hoje é a parte 3. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 2. Lucas 24, 2. Irmãos, desde o carnaval eu não vou na academia. Faz tempo, né? E aí eu fui pular aqui, irmão. Acabou o fôlego, irmão. Gordinho tem que voltar para a academia. Jesus amado. Lucas 24, 2. Você pode acompanhar pelo telão também. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Antes de eu ministrar a palavra, eu queria orar com você. Curve sua cabeça, coloque suas mãos sobre o local do seu coração e diga assim: Deus, fala comigo através do meu pastor. Usa a vida dele para que eu possa aprender a palavra e vivê-la em nome de Jesus. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Então dê a melhor salva de palmas à palavra de Deus. Meus amores, domingo passado, na parte 2 dessa série, eu encerrei falando da ressurreição de Cristo. Quando Pedro e João é avisado pelas mulheres, e eles vão correndo até o sepulcro, e ao chegarem lá, eles encontram o túmulo de Jesus vazio. Hoje eu quero iniciar falando de 4 fatos. Diga 4 fatos. Mais uma vez, pela terceira vez mais forte. 4 fatos que nasceram, que surgiram em virtude da ressurreição de Cristo. Ou seja, fatos esses que antes não existiam e passam a existir por conta da ressurreição de Jesus. Veja bem, nós paramos a série de mensagens bem no momento da ressurreição. E eu quero estar dando continuidade hoje, te mostrando que por conta da ressurreição, 4 fatos surgem. O primeiro é o nascimento da igreja. Diga, o nascimento da igreja. Mais uma vez. Terceira vez. Fale isso para o maior número de pessoas que você encontrar. Diga assim: a igreja surgiu por conta da ressurreição. Fale isso para o maior número de pessoas, vai. Muita gente, fale para muita gente. Do seu lado, atrás, da frente. Sacode ele, vai. Qual o primeiro fato que surgiu por conta da ressurreição? Não, está fraco demais, irmão. Qual o primeiro fato? Hã? Diga, o nascimento da igreja. Mais uma vez. Meus amores, o primeiro fato é a origem, é a existência da igreja. E aqui surge uma pergunta:
já que a igreja, ela nasce em Jerusalém, ou seja, na mesma cidade que Jesus é sepultado. Então a pergunta é: como milhares de pessoas convertem, entregam a vida a Jesus, se de fato não houvessem provas irrefutáveis da ressurreição? Por quê? Vou repetir. Porque a poucos metros de onde Pedro, quem, meus irmãos? O apóstolo Pedro faz a primeira ministração, a primeira pregação da história da igreja, a poucos metros dali, há dias atrás, há poucas semanas atrás, Jesus havia sido sepultado. Então, como que uma multidão entrega a vida a Jesus, passa a seguir a Jesus através da pregação de Pedro e dos apóstolos, se de fato Jesus não tivesse ressuscitado? Poucos metros, poucos dias da data e do local. Como uma multidão seria convencida que Cristo é o Senhor, se de fato esse momento não fosse uma realidade, a ressurreição? Vem comigo para Atos 2:36 e veja a pregação de Pedro. Olhe no telão. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Essa é a pregação, essa é a fala, é uma das partes da ministração de Pedro. Aí o 37 diz assim: quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Veja o 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos que seguiam a Jesus, ou dos seguidores de Jesus. Veja só, houve uma conversão em massa, e essa conversão em massa prova que de fato ali em Jerusalém Jesus não estava mais morto, Jesus ressuscitou. Fala para quem está ao teu lado: o primeiro fato, por conta da ressurreição, é o surgimento da igreja. Quem está entendendo, dá um brado de glória a Deus. Segundo fato, por conta da ressurreição de Cristo, diga: o domingo. Não, melhor, irmão, vai lá, diga: o domingo. Mais uma vez. Fala isso de novo para 3, 4 pessoas: o domingo, o domingo, o domingo, o domingo. Qual o primeiro fato por conta da ressurreição? O nascimento da igreja, o surgimento da igreja. Qual o segundo fato? Vou te explicar por que eu estou falando do domingo. A decisão de mudar o dia do culto, o dia da adoração, do sábado, que é o Shabat, para o domingo, na minha opinião, é provavelmente uma das decisões mais importantes jamais tomadas na história. Por quê? Porque os primeiros cristãos, Roberto, eram judeus. Pedro, que é o pregador da primeira ministração da história da igreja, é um judeu. E eu acredito que, se não todos, mas a grande maioria daquela multidão de 3.000 pessoas que entregam a vida a Jesus, que creem na sua morte e ressurreição, na pregação de Pedro, se alguém puder me ajudar com ele, eu agradeço. Então, escuta, eu acredito que, se não todos, a grande maioria era de judeus. Por que eu estou te falando isso? Porque para um judeu,
quebrar o Shabat era provocar a ira de Deus. Fala para quem está ao teu lado: quebrar o Shabat, não mais guardar o Shabat, não mais adorar no sábado, para o judeu era provocar a ira de Deus. Então, o que é que acontece? Na verdade, algo aconteceu para que homens e mulheres judeus virassem as costas para anos e anos e anos de tradição, virassem as costas para os ensinamentos dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, e mudarem o dia da adoração do sábado para o domingo. Então algo aconteceu para que eles decidissem fazer tal mudança. Deixa eu melhorar minha fala. Decidissem fazer tão grande mudança. O que é que aconteceu para que judeus, agora convertidos ao cristianismo, mudam o dia da adoração do Shabat, do sábado, para o domingo? Fala para quem está ao teu lado: a ressurreição. Ei, você sabe por que você vem na igreja no domingo? Às vezes a gente entra e sai da igreja. Muitos que estão aqui, se não a grande maioria, já foram católicos. Você ia, entrava da missa, ia e saía da missa no domingo. Por quê? Por que você ia no domingo? Porque você continua vindo aqui agora em uma igreja evangélica no domingo. Diga para quem está ao teu lado: por conta do aniversário. Diga assim: pastor, que aniversário? Eu não sabia que era aniversário hoje. Ei, durante um ano você comemora 52 vezes o aniversário da ressurreição. Você sai da tua casa, você sai do lugar que você está, e haja o que houver, aconteça o que for, às vezes com resfriado, às vezes cheio de problema, às vezes cansado, você sai de lá e vem para cá, porque o domingo foi o dia que ele venceu a morte, o domingo foi o dia que ele ressuscitou. Não, alguém entendeu, meu irmão? Se alguém entendeu, faz mais do que um glória a Deus, cara. Que onda é essa? Que negócio de glória? É mais do que glória, é glória, palma e aleluia. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado. Aprendeu? Pegou? Quem pegou aí? Então pergunta para outra pessoa: por que você vem no domingo? Espera a resposta. Por que você vem no domingo na igreja, cara? Responde para mim aí, vai. Por que você vem no domingo na igreja? Porque foi o dia que ele ressuscitou. Não, de novo. Por que você veio no domingo na igreja, cara? Diga: porque foi o dia que ele ressuscitou. Melhora esse negócio aí, vai. Vou perguntar pela terceira vez: por que você veio no domingo na igreja? Aleluia. Aleluia. Qual o primeiro fato que surgiu por conta da ressurreição? Melhora, vai lá. Vocês estão com fome hoje. Quem vai pagar a picanha aí? Maurício, olhei assim e vi uma revelação direto do coração do pastor. Não é do céu não, tá? Você vai pagar a picanha hoje para todo mundo. Escuta, primeiro fato que surgiu por conta da ressurreição. Fala forte. Irmão, tem gente que não está falando ainda, irmão. Fala para quem está ao teu lado: ô crente, abre essa boca e fala alguma coisa. Primeiro fato que surgiu por conta da ressurreição. Segundo fato. Terceiro, anota: o batismo. Anota aí, vai. Quem tá com um bloquinho de nota, que tem anotado minhas mensagens? Cadê? Levanta aí o bloquinho de nota aí. Um salvo, outro salvo, outro salvo, outro salvo. O resto tudinho. Fala para quem tá ao teu lado: aqui na igreja o que salva é o bloquinho. Não, fala aí, cara, fala aí para quem tá ao teu lado: aqui na igreja o que salva é o bloquinho. Diga assim: salva você
de ter vagas lembranças. Porque eu aprendi lá em Barbacena, quando eu era criança, que quem anota tem memória. Quem anota tem o quê, meus amores? E quem não anota tem vagas lembranças. Então, por obséquio, pelo amor de Deus, para o teu próprio bem e felicidade geral da nação, compra um bloquinho de notas, para de ser só ouvinte, passa a ser ouvinte, anotante e praticante. Terceiro fato, diga, o batismo. O batismo, ele é um testemunho público da fé de uma pessoa em Jesus Cristo. A igreja primitiva data o batismo como símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Porque quando uma pessoa vai se batizar e desce, imerge nas águas, ela está sepultando o seu passado. Ou seja, ela está morrendo com Cristo para o pecado. E quando ela sai das águas, ela está ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Esse é o símbolo do batismo. Então, diga assim: quando eu me batizo e mergulho nas águas, eu estou morrendo para o pecado com Cristo. E quando eu saio das águas, eu estou ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Por isso que é importante demais você se batizar. Veja só, Romanos 6,4 é a base bíblica desse meu ensinamento. Veja no telão. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. Diga, uau! E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós, ou seja, vós, vivamos uma vida nova. Então, quando você batiza, você está liberado para viver em novidade de vida. Qual é o primeiro fato que surgiu por conta da ressurreição? Segundo fato. Terceiro. Quarto e último fato, anota aí. Diga, a ceia do Senhor. Eu quero me deter um pouco aqui. Fale mais uma vez, a ceia do Senhor. O quarto fato é a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Eu quero iniciar falando para você dos elementos da ceia. O pão simboliza o corpo de Cristo que foi crucificado na cruz em teu, em meu, em nosso lugar. Digo, o pão simboliza o corpo de Cristo crucificado em meu lugar. O vinho que você toma, que você bebe, simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz para perdão dos teus pecados. Diga assim, o vinho simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz para perdão dos meus pecados. Então, quando um cristão, ele participa da ceia do Senhor, ele está reconhecendo com alegria que Jesus morreu na cruz em seu lugar e que o sangue dele é suficiente para o salvar e o perdoar. Então, quando você está participando da ceia, você não está simplesmente comendo um pão, você está reconhecendo que Jesus morreu em teu lugar e que o sangue dele te purificou de todo e qualquer pecado. Agora, pensa comigo, uma pergunta. Quando você toma a Santa Ceia ou a ceia do Senhor, você está relembrando a morte de Jesus, sim ou não? Não, melhora, sim ou não? Então, uma segunda pergunta. Como é que alguém pode se alegrar na morte de outro? Porque no momento da ceia do Senhor, é um momento de tristeza ou de alegria? Não, melhora, essa é a terceira pergunta. Tristeza ou alegria? Voltando para a segunda pergunta, então como é que você se alegra da morte de outro? Alguém falou ali, outro falou ali. Como é que você se alegra na morte de outro? Porque ele ressuscitou, cara. Então a Santa Ceia, ela passa a existir não só porque ele morreu, mas também porque ele
ressuscitou. Quando você toma aquele cálice, quando você come aquele pão, você come com alegria, você ora em língua, você dá um brado de glória, vem uma presença, vem uma glória. Por quê? Porque ele não só morreu por você, ele não só derramou o sangue pelos seus pecados, ele no domingo, no terceiro dia, venceu a morte, ele ressuscitou. Por isso que a Santa Ceia é um momento de pesar, é um momento de alegria, é um momento de alegria, de júbilo, de festa. Agora, eu quero que você se concentre muito no que eu vou falar. Quem pode participar da ceia do Senhor Jesus? Eu quero trazer um entendimento para a igreja amorada. Esse entendimento que eu vou trazer é para quem, irmãos? Fala para quem está ao teu lado. Você é a igreja amorada? Então esse entendimento é para você. Irmãos, o que eu vou te ensinar hoje, olhe para mim, olhe para cá. É para você amanhã no trabalho estar dizendo que o irmãozinho que congrega em outra igreja, que trabalha contigo, o pastor dele está errado? Sim ou não? Não. Você presta muita atenção. Senão eu mando um anjo caçador lhe pegar e dar uma espadada. Então escuta. Quem pode participar da ceia do Senhor? Nós tivemos já ceia esse mês, e a partir do próximo mês, essa é a direção aqui na Igreja Morada. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Ou acompanhe no telão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. A ceia do Senhor aqui na Igreja Morada, a partir de então, não é só para batizados. O que é que eu disse? Segunda vez. Vai, mesmo com cara de espanto, sem entender o que está dizendo, fala pela fé e pela confiança no que eu vou te ensinar. Vai, terceiro. Gente, um monte de gente calado, com medo de falar isso. Irmãos, eu vou repetir a minha fala que eu disse ainda há pouco. Quando eu era criança, lá em Barbacena, eu aprendi que a ceia do Senhor era só para batizados. Foi isso que eu aprendi. E agora eu vou te mostrar que não é bem assim. Tá bom? Diga assim: a ceia do Senhor é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, entregou a vida para Ele e nasceu de novo. Bora lá para a Bíblia, deixar de papo, de lero-lero. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 24, acompanhe. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto os batizados. Não? Tá. Façam isto em memória de mim. 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso os batizados. Não? Ah, tá. Vamos continuar então. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. 28. Examine-se o homem a si mesmo, e se for batizado, coma do pão e beba do cálice. Não, peraí, irmão. Sim ou não? Olha para o seu pastor. Não. Estou fazendo questão de colocar a palavra batizado para que o entendimento venha com facilidade. Olhe para o seu pastor, por favor. Não existe. O que é que eu disse?
E eu estou te mostrando na Bíblia, não estou só dizendo. Não existe nenhum texto bíblico dizendo que só pode cear quem é batizado. Pelo contrário, aqui no versículo 28, dá para ver, meus amores? Pequenininho, né? De manhã eu falei que a gente vai mandar fazer uma tela maior para poder aumentar. Ele aumenta bem esse projetor. E é pequeno esse negócio, né? Se eu mal enxergo, imagine vocês aí, né? Examine-se o homem a si mesmo. E se for batizado, coma do pão. Não. A Bíblia diz, examine-se o homem. E depois faça o quê? Tome a Santa Ceia. Sei. Então, mostrando que para ceiar não precisa ser batizado. Eu não sei quem, por favor, você que me assiste pelo YouTube, eu respeito sua crença, não estou falando mal de ninguém, mas eu quero entender, eu não sei quem inventou esse negócio. Porque não tem base bíblica. Vocês estão me entendendo? Diga, eu estou, pastor. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Ou seja, não dormir do sono natural, mas espiritualmente. 31. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Vem para cá, preste muita atenção, por favor. A ceia do Senhor é para todo aquele que tem a sua fé em Jesus Cristo, crendo no seu coração, confessando com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador da sua vida e anda em novidade de vida. Então, todo aquele que tem essa fé, segundo as Escrituras Sagradas, deve ceiar. É lógico que quem tem essa fé, já se batizou, ou no tempo oportuno vai descer as águas. É lógico. Vocês estão me entendendo? Amém? Principalmente para os irmãos que congregam comigo aqui há 10 anos, há 15 anos. Talvez para vocês está sendo um susto. Mas eu quero te ensinar direitinho para você não sair com nenhuma dúvida. É lógico que quem crê que Jesus é Salvador, ele já batizou, ou no próximo batismo ele vai querer descer as águas. Agora, o fato de uma pessoa não ter batizado, nós não podemos impedi-la de ceiar. Porque a fé dela está em Jesus, porque o batismo não salva ninguém. O batismo é a expressão pública da minha fé, da sua fé, da nossa fé em Jesus. Não é Ele que salva, o que salva é a minha fé em Cristo. Quem crê será salvo. Agora, um dos fatos que me deixa muito feliz, eu quero ensiná-lo para vocês nessa noite, e eu acho ele muito interessante, é o que eu encontro lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Vem comigo, olha no telão. Alegremos-nos, exultemos-nos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesmo já está ataviada, ou já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, observe agora bem o versículo 9, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados ao que, meus amores? Não, melhor, aqueles que são chamados ao quê? Mais fortes, são chamados a... Diga ceia, mais uma vez, ceia das bodas do Cordeiro. Olha só. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu passo um pouquinho, no mesmo capítulo, no versículo 17, está escrito assim: vi um anjo em pé ao sol, gritando: venham para a grande... para a grande o que, meus amores? Ceia de Deus.
festejem com a carne de reis e capitães e campeões, cavalos e seus cavaleiros, fartem-se deles, livres e escravos, pequenos e grandes, não no tamanho, na estatura, mas no poder, no governo, na autoridade aqui na terra. Irmãos, o que é que esses dois textos estão dizendo? Esses textos estão nos dando uma informação ou algumas informações. A primeira informação que eu quero extrair desses dois textos é que quando você e eu, quem vai para o céu aqui? Quando você e eu chegarmos no céu, haverá uma ceia. Olha para que tal, você vai ser recebido com um banquete, com uma ceia. E aí eu quero levar você para um episódio. Escuta, versículo, bota Apocalipse 19, 7 aí, por favor. 19, 7. Olha o versículo 8, meus amores. O final dele aqui, o versículo 8. Vamos ler todos para você não se perder. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí ele fala que quem vai entrar no céu são os santos. Aí ele vem para o 9 e diz: então me falou o anjo, escreve bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia do Senhor. Ou seja, os santos. Escuta. O que significa a palavra santo? Diga, separado do pecado. Mais uma vez, o que significa a palavra santo? Quem aqui é separado do pecado nasceu de novo? Então dá uma olhadinha para quem está ao outro lado e diga assim: você é santo. Quem é santo aqui? Faz barulho. Então, a Bíblia está dizendo que os santos, vem cá, os santos vão tomar uma ceia no céu. Está entendido? Não. Quem entendeu? Não. Não entenderam, meus amores? Então, vem comigo agora para a crucificação de Jesus. Jesus é crucificado no meio de dois ladrões. Um se arrepende e fala: quando tu entras no teu reino, lembra de mim. O que é que Jesus responde para aquele ladrão? Ainda hoje nós nos encontraremos aonde, meus amores? Então o ladrão foi para onde? O ladrão foi para onde? Então, se o ladrão foi para o paraíso e todos os santos vão tomar a ceia, o ladrão vai tomar ou não a ceia? Mas deu tempo ele se batizar? Então, irmãos, está aqui o ensinamento. Como um pastor pode proibir uma ovelha de tomar santa ceia por não ser batizada, se lá no céu Jesus não vai proibir? Como eu posso dizer para você, você tem a fé em Jesus, você crê nele, você confessou que ele é Senhor e Salvador da tua vida, você abandonou os teus pecados, você deixou a prostituição, você deixou a mentira, você deixou os vícios, crê nele, mas como ainda não houve o batismo, você não pode tomar a santa ceia. Mas tem problema não, lá no céu você vai tomar. Pera aí, como eu posso proibir você de tomar a santa ceia, se Jesus vai te receber com uma no céu? Quem está me entendendo? Quem pegou? Fala para quem está ao teu lado. E aí, pegou? Então diga assim: a ceia do Senhor é para todo aquele que tem a fé que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Quem tem a fé que ele é Senhor e Salvador da sua vida aí? Agora, um detalhe, diga um detalhe. Eu já ouvi, não só aqui na nossa igreja, mas Brasil afora, andando por esse Brasil do meu Deus, pessoas dizendo assim: ah, hoje eu não tomei a Santa Ceia porque eu não estava bem. E eu percebo que todas essas pessoas, se não a grande maioria, elas falam isso com um tom de vanglória.
como se elas tivessem feito algo muito correto, muito justo. Só que, quando eu vou para a Bíblia, ela não diz para você deixar de cear. Pelo contrário, ela diz para você cear. A Bíblia diz para você se examinar, e depois de se examinar, você cear. O que é que significa se examinar e depois cear? A Bíblia está dizendo assim: examine-se a si mesmo. Ou seja, se você tiver pecados, se arrependa e depois participe da Santa Ceia. Vamos para o texto? Vamos lá. É o mesmo texto da base bíblica para a ceia não ser só para batizados. Olha só, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Está aí? Bota aí, meus amores. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Preste muita atenção. A ceia, além de ser um momento que nós recordamos o que Cristo fez na cruz por nós, amém? É um momento de autoanálise. É um momento de quê, meus amores? Melhora, diga assim: a ceia é um momento de autoanálise. Não só isso, a ceia é um momento de arrependimento. Arrependimento de pecados e confissão de pecados. Então, a Santa Ceia, além de ser um momento de você recordar o que Jesus fez na cruz por você, é um momento de você se autoanalisar e, se necessário for, se arrepender e confessar seus pecados. Então diga assim: a Santa Ceia é um momento de arrependimento de pecados, de confissão de pecados. Mais uma vez, bem forte, toda a igreja morada. A ceia é um momento de autoanálise, de arrependimento de pecados e de confissão de pecados. Quem entendeu faz algum barulho aqui nessa noite. Agora, quando alguém não toma a ceia do Senhor, isso não é motivo para vanglória. Por quê? Porque quando alguém não toma a ceia do Senhor, ela está dizendo o seguinte: eu prefiro continuar no pecado. Qual é a glória nisso, cara? Não, pastor, é porque está escrito para não tomar de forma indigna. Tá, eu sei, eu chego já lá. Mas qual é a glória, qual é a beleza disso? Eu não tomei porque eu não estava bem. Quando alguém não toma ceia, ele está dizendo: eu quero continuar nessa merda de pecado. Pastor, não fala isso não, é? Eu quero continuar na lama do pecado. Agora, também é errado tomar a ceia em pecado. E aí eu quero te explicar isso. Quem está comigo? Te explicar essa parada aqui. É errado tomar a ceia em pecado. Principalmente, fica comigo, principalmente se o pecado tem a ver com relacionamento. Tem a ver com o quê? É interessante olhar para o texto sobre a Santa Ceia ou sobre a ceia do Senhor, que eu sei que não existe pecadinho nem pecadão, mas o texto ele faz questão de frisar pecados contra o corpo de Cristo, pecados de relacionamento. É errado eu tomar a ceia do Senhor se eu falei mal de alguém. É errado tomar a ceia do Senhor se eu não estou bem com o irmão. Vamos para os textos? Vamos lá, vem com o texto comigo. Olha só, 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o que, meus amores? Não, melhor, sem discernir o que? O corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Ei, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça e nós, a igreja, somos o corpo dele. Diga, eu sou o corpo dele. Diga, nós somos o corpo dele. Ei, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, está aí a base bíblica. Ora, vós sois o quê? O corpo de Cristo.
Então, quando eu faço mal, ou falo mal do corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo? Nós, você e eu, a igreja. Então, quando eu falo mal da igreja, quando eu falo mal de um irmão, pastor, mas realmente ele errou. Joia, realmente ele errou. Mas o erro dele não te dá direito de você falar mal dele. Pastor, então aqui na Igreja Morada a gente passa a mão no pecado. Não, aqui na Igreja Morada eu te ensino Mateus capítulo 18. Se o irmão pecou contra você, vá você a sós com ele e converse com ele. E está escrito, se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Então, você não tem tanta coragem para falar mal dele para outra pessoa, então essa mesma coragem vai lá e confronta ele. Isso é o bíblico. Então a Bíblia está dizendo que quando eu tomo a ceia, e se eu me avaliar e lembrar, ou mesmo que não tenha lembrança, mas falei mal de alguém, eu tomei a ceia para minha condenação. Digo, uau! Fala para quem está ao outro lado, a pregação pesou. Quem pegou? Quem pegou? Eu sei que está passando um filme na sua mente, você querendo puxar até dos cabelos da alma, se você tomou a Santa Ceia, e naquele mês você tinha falado mal de alguém. Escuta. Eu estou te ensinando que é errado tomar a Santa Ceia em pecado, principalmente quando esse pecado é de relacionamento. Agora, a Bíblia diz que não é para deixar de tomar, mesmo você tendo pecado. Aí alguém pensa, pastor, então é para tomar Santa Ceia em pecado? Não, aí você toma a sua condenação. Diga, o que fazer, pastor? Na hora que você vai cear, aqui na Igreja Morada, eu digo assim, ore, se examine. Sim ou não? Então naquele momento que eu te dou o tempo para você se examinar, se houver pecado, o que é que você faz? Se arrepende, confessa para Deus. Quem pegou? Quem está aprendendo? E se for pecado de relacionamento, sabe o que é que você faz? Procura o irmão. Pastor, se ele não estiver aqui, pede perdão a Deus e faz uma aliança a Deus. Assim, quando sair daqui, eu vou resolver isso. E aí a Bíblia diz, no 28, volta lá, 28. Aí a Bíblia diz que depois que você se examinar, então faça o quê? Deixe de cear? Participe da ceia. Quem aprendeu nessa noite? Ou seja, em nenhum momento a Bíblia manda deixar de cear, mesmo quando você está em pecado. Ela manda você se examinar, e se tem pecado, se arrependa, se conserte com o irmão, e aí tome a Santa Ceia. Quem aprendeu, diga, aprendi nessa noite. Diga assim, com a ressurreição de Cristo, 4 atos aconteceram. Diga, o nascimento da igreja, o domingo, o batismo e a ceia do Senhor. Quem aprendeu, dá um brado de glória a Deus e se manifesta. Agora, para a gente encerrar, o que aconteceu após Pedro e João encontrarem o túmulo vazio? Os caras são avisados pelas irmãs, vão correndo, quando chega, o túmulo está vazio. O que é que aconteceu? Vamos para a Bíblia? Atos 1:3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias. Quantos dias? 40 dias, provando, sem deixar duvidar, que estava... Não, melhora, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito
do reino de Deus. Então, o que aconteceu depois de Pedro e João encontrarem o túmulo vazio? Jesus passa 40 dias aqui na terra. Quantos dias? Então entenda, aprenda nessa noite. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele não vai logo para o céu. Ele ainda fica na terra durante quantos dias? 40 dias. E a Bíblia está dizendo que ele dá prova, ele deixa provas infalíveis da sua ressurreição. E aí eu começo a ver alguns textos. Quem gosta de anotar, anote. A Bíblia diz em Lucas 24:13 que Jesus aparece a 2 discípulos no caminho ou na estrada de Emaús. Em Lucas 24:43, Jesus aparece aos seus discípulos em um local de culto como esse. Em João capítulo 20, versículo 24, a Bíblia diz que Jesus convence Tomé da sua ressurreição, mostrando as marcas dos pregos. Em João capítulo 21, versículo 1, Jesus aparece para 7 dos seus discípulos. Ainda em João capítulo 21, Jesus aparece para Pedro, e a Bíblia diz ali que ele restaura a fé de Pedro, levando Pedro a se autoanalisar quando ele pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E nós encontramos vários e vários textos, bases bíblicas, históricas, arqueológicas, que Jesus Cristo de fato ressuscitou e passou 40 dias aqui na terra antes de ir para o céu. Até que no 40º dia, Jesus leva seus discípulos para Belém. Lá os abençoa e os seus discípulos o vê indo ao céu. Lucas capítulo 24, versículo 50, está escrito: Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Eu quero que você pense nesse momento o que Deus mais falou contigo essa noite. Pense aí. Fique só você e Deus agora. O que foi que Deus mais falou com você essa noite? Feche seus olhinhos, se concentre. O que é que Deus mais falou com você? Agora eu quero que você repita uma oração comigo. Diga assim: Senhor, obrigado pela parte 3 dessa série. Hoje, o que o Senhor mais falou comigo foi, diga para Deus. Agora eu quero que você ore em cima disso. Tire um tempo de oração em cima do que Deus mais falou com você. Ore nesse momento. Eu quero ouvir barulho de oração. Essa multidão orando nessa noite. Fale com Deus.